queridos irmãos, queridas irmãs, meu nome é Maria Beatriz Speer Vargas e atualmente eu coordeno a Comissão Nacional de Formação. Dando continuidade à série Propagar, nós vamos falar hoje sobre a formação específica dos ministérios. Na semana passada, nós falamos sobre a cartilha Orientações para o Serviço na RCC, um instrumento muito útil para todos os servos de ministérios, para todos os membros de conselho, para todos nós da RCC. Com o vídeo de hoje, nós encerramos a primeira parte da série Propagar, onde nós fomos norteados pela palavra unidade e falamos sobre o processo formativo. Porque a formação, além de ser guardiã do nosso carisma, ela é um grande instrumento de unidade, pois ela nos dá unidade de visão, unidade de ação e nos coloca dentro dos direcionamentos, das moções do nosso movimento e dos ensinamentos da nossa igreja. Falando sobre o processo formativo, nós vimos que ele inicia com o módulo Querigma, isto é, com os seminários de vida no Espírito, experiência de oração, introdução aos dons. Depois, nós temos o módulo básico com as suas 6 apostilas e a formação humana. Supõe-se que, ao passar por este processo, a pessoa comece a se indagar em qual ministério ela irá servir. Ela precisa passar então por esse discernimento. Como se dá esse discernimento, em que ministério a pessoa vai servir, está muito bem explicado na cartilha que eu mencionei anteriormente, né? Orientações para o serviço na RCC. Mas a fim de que nós possamos entender bem como se dá o processo até chegar na formação específica de um ministério, eu explico brevemente. Então a pessoa passou pelo módulo Querigma, pelo módulo básico, formação humana. E agora ela se pergunta, em que ministério eu vou servir? O discernimento para o ministério se dá da seguinte forma. A pessoa recebe de Deus um dom, um carisma. E ela o coloca a serviço. O carisma é reconhecido pela comunidade. No nosso caso, o grupo de oração, através do seu coordenador e do núcleo de serviço. Então, o grupo de oração, né, a comunidade, reconhece o carisma, porque vê que ele dá frutos. A comunidade envia para o exercício deste carisma. Só que antes de enviar, para efetivamente a pessoa exercer o carisma dentro de um ministério, essa pessoa precisa ser encaminhada para a formação específica daquele ministério. É importantíssimo, mas eu volto a repetir, sempre depois de passar pelo módulo Querigma, o módulo básico, e só então ser encaminhado para a formação específica de um ministério. A formação específica é oferecida pelos ministérios para capacitar os seus servos, para torná-los aptos para o exercício efetivo da missão, para torná-los aptos a um exercício eficiente, para que a pessoa entenda o comprometimento que ela precisa ter, entenda que agora o exercício do seu carisma perdeu todo o caráter de eventualidade. Ele deve ser exercido de forma madura, ele deve ser exercido com capacidade, com capacitação, com embasamento. Esse embasamento, essa capacitação para o exercício do ministério se dá na formação específica que é oferecida pelos diferentes ministérios. Passando por essa formação, o servo vai se sentir mais seguro, ele vai exercer de forma mais competente o seu ministério e este vai dar mais frutos.
Por isso é importante passar pela formação específica, antes de a pessoa ser enviada a exercer um ministério. É importantíssimo, porque as pessoas precisam estar bem preparadas para bem servir a Deus e aos irmãos. Os ministérios, todos eles, se esmeram para oferecer uma boa formação que vá atender às necessidades específicas da missão daquele ministério específico. Para isso existe material formativo, existem as apostilas, é muito esforço, muita dedicação por parte dos ministérios é colocada para que as pessoas possam ser bem formadas. Agora, uma coisa muito importante também é que essa formação seja oferecida, que os conselhos estaduais, diocesano, que os grupos de oração coloquem no calendário de suas atividades essa formação específica dos ministérios, porque elas precisam acontecer, elas fazem parte do processo formativo. Um outro elemento muito importante é que o servo de um ministério, ele precisa ter consciência de que, mesmo tendo passado pela formação específica, a formação é contínua, ela é permanente, ela nunca se esgota, porque nós sempre podemos nos preparar mais e melhor. Então, sempre que for oferecida uma atualização, um curso, um encontro específico para determinado ministério, os servos desse ministério devem participar, sempre se formando, permanentemente se aperfeiçoando, para poderem servir bem, como eu disse já, aos irmãos e principalmente poderem bem servir a Deus, que deu esse carisma, que deu esse ministério para a pessoa.